Agora a gente quer saber pessoalmente, o professor acredita ou não que ela foi Aí me trocada? colocaram aqui Como eu não sou católica, eu sou E você protestante. acredita aí? Não. Ah, Matheus. Eu acho que você acredita, mas tô brincando. Não, mas é muito coerente esses argumentos que se colocam, né? Porque o Concílio Vaticano II, isso aí eu não tenho problema nenhum de dizer, fez muito mais mal do que bem a igreja, né? É uma lança no coração da igreja, porque as vocações se minaram, os seminários começaram a ter seminaristas que tinham uma vocação verdadeira, próximo ao tradicionalismo, eram mandados para casa. Seminaristas que tinham uma questão TL eram aceitos no seminário e tudo mais. Você percebe, você tem uma mudança estrutural na missa, onde a missa era tida como um sacrifício, é colocado hoje muito mais como um banquete. Você perde muita sacralidade de muita coisa. Embora eu defenda que, como católico, que a missa continua sendo válida, sacrifício real de Cristo ali presente, né? Mas é muito coerente. Você tem uma diminuição muito grande de importância, um segredo que fale da liturgia, de uma reforma litúrgica que a igreja sofreu, e sendo reduzido por um atentado de um papa, que é uma coisa grave, mas ainda assim é uma coisa que se reserva ao individualismo de uma pessoa, e sendo que os outros segredos são coisas muito mais amplas, que atingem uma humanidade, né? Então, assim, eu fico meio balançado, porque Fátima é uma aparição muito querida pra mim. Eu sou da Paróquia Nacional de Fátima em Macaé, então, tipo, é muito querido pra mim. Mas não nega né? a aparição, né? Eu sou do Rio, Rio. Mas não nega a aparição, a questão dela ser substituída. Por exemplo, eu creio na aparição. Mesmo não sendo católica, eu creio que eles tiveram alguma experiência espiritual ali muito forte. Mas que ela foi substituída, isso eu acredito 100% que ela foi substituída. Mas eu sou partidário, é difícil pra mim, entendeu? Então, agora já que vocês me colocaram aqui no canto, eu vou ter que responder. Ó, chama ele depois pra conversar aqui, tá sabendo, né? Falei pra ele, fazer um canal sobre isso. Faz um canal, entrevistar o professor. Sabe, você imagina uma entrevista de vocês dois? Pô, meu sonho. Nossa. Então, a primeira vez que eu vi esse caso foi em 2018, alguma coisa assim, foi pouco antes da pandemia, um pouco antes, né? Eu fiquei meio balançado. Aí eu falei assim, não pode ser. Aí depois o professor Carlos Bezerra deu muitos argumentos ali e tal, conversei bastante com ele, eu acredito que seriam duas, sim. Porém, se eu estou sujeito à prova, quer dizer, se alguém vier com o DNA, ó, tá aqui, ó, é a mesma, aí tudo bem. Ou alguém vier com uma outra prova documental, não é a mesma, aí tudo bem, eu mudo, sou teimoso. Claro. Mas a gente não pode ficar as evidências, né? Negar a realidade. Negar a realidade, né? Que o rosto de uma é muito diferente do rosto da outra, né? Completamente diferente. O osso daqui, ó, da mandíbula dela. Você chegou a ver com calma isso também? Eu vi tudo, eu vi as próteses que ele fez, né? Ele fez a anatomia perfeita. Nossa, eu queria até fazer uma entrevista com ele sobre esse caso. Vai valer a pena. Não, ele é muito Ele vai te dar todos os detalhes, porque ele é muito minucioso. Não, mas o professor também já deu vários detalhes super interessantes. Ele vai ser bem melhor do que eu nesse caso aí da irmã Lúcia. Então, eu tô assim, eu acredito, mas se também vier uma conta-prova, eu não sou teimoso, não. Sim. Por enquanto, o que os fatos estão mostrando é isso. Parecem duas pessoas, comportamentos diferentes. As fotos dizem que são pessoas diferentes, né? Tem uma explicação plausível por trás, tudo bem. Os que está mostrando agora. Agora, se amanhã vier uma prova cabal, que é mesmo, eu mudo de opinião, não tem problema nenhum. Certo. E tem mais alguma pergunta, Matheus, professor? Assim, de cabeça, assim, não. Não tem. Uma pergunta que ele deixou aqui, que seria a questão das figuras dos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II, como eles são vistos de formas bastante ruins hoje em dia, né? O que se dá a isso? Qual que é a sua visão verdadeira dessa questão? Bom, eles são muito diferentes, né? Mesmo momento histórico diferente, nem parece pai e filho, são completamente diferentes. O Dom Pedro I era impulsivo, nervoso, não era fresco, ele sabia arrear cavalo, ele sabia ferrar cavalo também. Ele não tinha frescura, ele chegou a lutar em trincheira, comia o que tinha. Ele estava longe daquela ideia de ser, imagina, aquele príncipe de cores, todo fresco, todo paparicado, não. Dom Pedro II não é essa figura. Era um homem bruto. Não é, um homem bruto.
Infelizmente, ele tinha um lado moral horroroso, cheio de diamantes, traiu a mulher, um lado péssimo, né? Então, eles têm figuras completamente diferentes em momentos históricos diferentes, né? O Dom Pedro II era um intelectual, uma pessoa que falava, conhecia vários idiomas, que gostava muito de estudar, que era uma pessoa mais calma, mais ponderada, né? Que vivia mais em ambiente de corte, que não tinha esse lado desbravador assim do filho, né? E o auge do Brasil como tal foi durante o segundo reinado do Dom Pedro II. Foi o momento que o Brasil se desenvolveu mais, né? Sim. O Brasil poderia ser considerado na época, né, proporção entre as nações, como uma nação desenvolvida. E quais foram os maiores feitos do Dom Pedro II para o Brasil? Primeiro, estabilidade política, né? Então, durante 49 anos, o Brasil não viveu nenhuma crise interna. Lógico, teve a Guerra do Paraguai, mas aí a culpa não é do Brasil, né? Então, teve uma estabilidade política, né? O Dom Pedro ele estava ligado ao poder moderador, né? Que era privativo do rei. Então, quando tinha alguma instabilidade política, ele podia, então, acionar esse poder moderador como um poder reativo, nunca proativo, para então contornar algum problema político. Então, de estabilidade política. Depois de progresso, né? Progresso econômico, no comércio, foi um momento que teve crescimento das ferrovias no Brasil, telégrafo, né? Até no finalzinho, telefone. Então, o Brasil estava se desenvolvendo bastante, né? Tudo que era de novidades tecnológicas do mundo, o Brasil estava alinhado. O Brasil o Dom Pedro II era tido como iguais entre as maiores potências do mundo. O Brasil chegou a ter um dos melhores navios de guerra do mundo. Então, o Brasil estava numa posição muito boa, pronto para até voos mais altos, né? Então, o grande feito dele foi esse. A coisa mais negativa já adianta, né? O golpe da República se deveu muito, em parte, às atitudes que ele tomou naquela ocasião. Agora, quanto ao conservadorismo, você acha que aqui no Brasil está tendo uma volta do conservadorismo? Você vê dessa forma ou não? Você acha que ainda tem uma outra linha ali de pensamento dominante? Sim e não. Parece ser a contradição. Vamos explicar. Antes, né, eu tenho 54 anos, né? Até coisa de 20 anos atrás, você não tinha um podcast como esse, ou conversa com o Matheus ali, falando de grandes problemas, com profundidade. A sociedade brasileira parecia estava adormecida e emburrecida pelas novelas da Rede Globo. Esse é que era mais ou menos o ambiente do Brasil. Pouca gente pensava, e esses poucos que pensavam não tinham meios para divulgar o que pensavam. Né? Muito pouco. Aí o que aconteceu? A internet deu voz para esse grupo, e esse grupo acabou crescendo bastante. Não dá nem para comparar o panorama intelectual do Brasil de 20 anos com agora. Você acha que melhorou bastante? Melhorou muito. Só que essa porcentagem que cresceu, que está pensando, está sabendo analisar essas coisas, está estudando história, está fazendo questionamentos importantes, ainda é muito pequena em relação à porcentagem da população, né? E o que você vê, a maioria da população estuda em universidades ruins, muitos aderiram à agenda woke, muitos estão com um pensamento muito deformado e tal. Por isso que é sim e não. Essa parcela cresceu, está crescendo, mas ainda em termos percentuais, ela é muito pequena em relação ao Brasil. Tem pessoas aí que falam de renascimento cultural do Brasil, eu não sou tão otimista, não. Porque da mesma forma que cresceu ali a questão do conservadorismo, ele foi divulgado Isso, exatamente. né, mais amplamente, também teve ali, com a internet, vieram vários fenômenos, inclusive que quem quiser consumir conteúdos de péssima qualidade na internet é o que mais É o que mais tem, deve ser 99% do conteúdo. Exatamente. Eles têm um engajamento que eu olho e falo, meu Deus. Que canais aí tem 30 milhões, 50 milhões. Exatamente. Não tem nenhum canal bom que você fala, não, esse canal aqui realmente é bom. Não tem nenhum canal bom que tenha um vulto desse. É verdade. É uma Então, pena. eu não estou otimista, não.
Não tô otimista. Mas eu percebo isso também, o interesse de muitos jovens de todas as idades, na verdade, tanto jovens quanto um pouco mais velhos, a fase mais adulta, mais velhos, enfim, que eles também tiveram mais acesso a informações que antes a gente não Não tinha com a tava tudo falta da escondido, né? internet. Exatamente, a gente era refém ali do que a gente aprendia na escola, É, tinha aquilo como uma verdade absoluta e não tinha como você, até tinha, né? Mas quem que vai ficar vasculhando biblioteca? A ninguém pessoa tem vai, que ser ninguém tem muito. tempo, um ou outro só. E outra, né? Igual você falou, não tem tempo, né? A gente chega na fase adulta, a gente tem que. Tem que Tem trabalhar, que tem que trabalhar, correr casar, ter atrás. filho, etc. Não dá pra ficar o dia Exatamente. inteiro na biblioteca. E as questões da universidade, como que o professor vê? Péssimo, né? Péssimo. Tá indo de mal a pior. Você Até que a acha? pessoa que quer hoje ter conteúdo de alto nível vai na internet, né? É verdade. Você pega umas pessoas aí que têm alto nível e compara com o que você aprendeu na faculdade. Aí você vê que tá tendo um desnível, né? Com Infelizmente. certeza. Tem mais alguma pergunta para o professor em relação ao conservadorismo? Ou então qualquer outro tema que você tem ainda? Não, Por enquanto. assim de cabeça não. Tá bom, então eu acho que é isso que temos. Muito bom o nosso papo. Eu que agradeço. Nossa, extremamente inteligente, professor. Gostei Eu que muito. agradeço aí o convite. Muito obrigado. Perguntas muito inteligentes.